Já não passo mais pelaquela praça há muito tempo. Passo durante o dia, pois sei que é tranquilo, mas à noite, nunca mais. Não tem quem faça eu passar por aquela praça e aquela igreja até os dias de hoje. Eu estudava de noite, pois durante o dia eu tinha meus afazeres. Eu trabalhava, então não tinha tempo durante o dia e preferia estudar à noite. Estudava numa escola que ficava um pouco distante da minha casa. Ficava no bairro seguinte, mas era um longo caminho até lá. Naquele tempo tinha ônibus, mas eu preferia por caminhar, pois eu achava mais tranquilo e até mesmo saudável para mim. E eu nunca tinha visto nada de anormal até aquela noite. Era meados do ano de 1996 para 97. Era perto do final do ano, perto das férias, e já estávamos fazendo as provas. O meu horário que estudava entrava na escola às 7 horas da noite e saía 10h30. Isso quando não tinha as provas, que saía um pouco mais cedo, cerca de 9 horas, 9h30 da noite. Geralmente eu vinha com algumas pessoas que moravam para aquela região e me faziam companhia, mas naquela noite, por incrível que pareça, aquelas pessoas ficaram mais tempo na escola. Era um sinal que eu tinha que ver aquilo mesmo, que eu tinha que passar por aquilo. Enfim, era uma noite de sexta-feira. Me lembro como se fosse hoje. Durante o dia, trabalhei tranquilamente, fiz os meus afazeres, fui em casa, falei com meus pais e quando a noite chegou, eu fui para a escola. Aquela noite meu pai foi me deixar, pois ele iria no supermercado e eu aproveitei a carona. Comecei a fazer as provas, pois o tempo logo estava passando. Eu percebi que aquela noite estava passando muito rápido e não sei por qual motivo. Me lembro que era noite de lua cheia, estava bem claro o céu, mas ao terminar da prova eu fiquei um pouco mais lá na escola para ver se alguém iria me acompanhar. Deu 8h30, 9 horas e 9h30. Ninguém havia saído. Eu olhei para o relógio e vi que eram 9h35 da noite. Eu tinha que ir embora. As pessoas estavam demorando muito. Então, eu resolvi pegar meu caminho de casa. Comecei a caminhar pelaquela estrada, que não estava tão esquisita assim. Ainda vi alguns veículos passando, pessoas conversando e os animais no meio da rua. Um cachorro, que é bem comum por aqui. Comecei a caminhar e desci naquela rua que dava acesso à praça da igreja. Era a igreja do município, não tão grande, mas ela tinha pouca iluminação. Infelizmente, naquele tempo a iluminação aqui não era tão boa como hoje. Enquanto eu caminhava, eu ia pensando nas questões das provas. Será que eu tinha acertado? Será que eu tinha feito uma boa prova? Será que eu iria passar de ano? Esses pensamentos ecoavam na minha mente, até que eu olhei para o céu e por algum motivo, ao ver aquela lua cheia, me deu um calafrio estranho, uma sensação de medo. Eu não sei explicar o que, mas parecia como um presságio de que eu iria ver alguma coisa. O silêncio na rua tomava de conta. Apenas o som de grilos, o som do vento batendo nas folhas das árvores e meus passos na calçada. De onde eu estava, eu já avistava a igreja. No caso, os fundos da igreja, pois eu iria passar pelo lado dela. E continuei caminhando. A cada passo que eu dava, eu sentia como se estivesse sendo observado, mas eu olhava para todos os lados e não via nada nem ninguém.
Aquele silêncio já me fazia temer algo. Um frio na espinha começou a me percorrer. Eu comecei a apressar meus passos e me aproximando da igreja quando o sino bateu. Quando eu olhei para o relógio, eram exatamente 9h41. Já estava bem quase tarde. Para me poder chegar em casa, eu tinha que andar um pouco mais rápido. Comecei a caminhar pelo lado da igreja, mas no lado oposto, isso ou seja, na calçada. Então eu comecei a ouvir um barulho estranho que vinha do outro lado da igreja. Parecia som de passos, mas não de gente. Parecia mais um cavalo andando. Eram passos pesados e dava para ouvir nitidamente. O sino da igreja continuava a bater. Eu continuava a ouvir aqueles passos. Enquanto isso eu caminhava e apertava os meus. Passei da igreja e andei mais à frente, mas eu senti aquele medo de olhar para trás. Mas a curiosidade falou mais alto e eu olhei para trás em direção à entrada da igreja, onde ficava a praça. Muitos não vão acreditar no que eu vi. Até eu mesmo não acreditava nessas coisas até ver aquilo. Tinha uma criatura. Eu não sei descrever como, pois não se parece nem um pouco com os que a gente vê em filme. Tinha uma besta, quadrúpede do tamanho de um cavalo mais ou menos, ou de um garrote, eu não sei. Aquilo era negro, muito escuro, e estava olhando para mim. Tinha olhos vermelhos como fogo. Era nítido no olhar daquela criatura a sua raiva. Aquilo, por mais que eu estivesse distante, dava para ver. Tinha uma expressão de raiva e ódio em seu olhar. As pernas daquela coisa eram tortas, como se estivessem quebradas na forma de Z. Os braços eram compridos e magros. A parte traseira era mais alta que a da frente. As orelhas daquilo cobriam uma boa parte do seu rosto e tinha um leve focinho, não muito grande, parecia mais como de um porco. Aquilo exalava um odor muito forte que, mesmo estando distante, como falei, eu sentia. Aquilo olhava para mim e começava a caminhar lentamente em direção a mim. Eu saí correndo. Corri o máximo que eu pude e quando eu olhei para trás, percebi que aquilo também vinha em meu encalço. Aquela coisa parecia realmente um cavalo pelo som de suas patadas no chão ao correr, mas ele não corria com as mãos, e sim com seus cotovelos. A rua era de calçamento e dava para ouvir o som quando as unhas daquela coisa, creio que da parte das pernas, dos dedos dos pés batiam nas pedras. Eu corri muito e, por Deus, quando eu cheguei em uma certa esquina, vinha o ônibus, um dos ônibus da escola, que iria passar pelaquela mesma rua, pois tinha que fazer aquele mesmo caminho. Aquela coisa, percebendo os faróis daquele veículo, entrou para dentro de um terreno baldio que existia bem nas proximidades. O motorista ainda olhou para mim com a expressão de: o que será que ele está fazendo que está correndo desse jeito? Eu corria feito um louco. Não queria mais nem saber de olhar para trás. Corria até chegar em casa. E nem abri o portão. Fui logo escalando o muro, pois era um muro baixo, e para abrir o portão eu teria que pegar a chave que estava dentro da minha mochila. E o medo foi tão grande que eu pulei o muro. Por sorte, meus pais ainda estavam acordados e eu consegui entrar dentro de casa e trancar a porta. Quase que eu mato meus velhos de medo daquela noite e me perguntaram o que era, o que tinha acontecido, se haviam tentado me assaltar, mas eu disse não, que era algo pior, e contei para eles toda a história. Eu pensei que não acreditariam, mas acreditaram em mim. Meus pais, naquela época, já eram de idade, então sabiam de muitas histórias, e aquela foi apenas mais uma que eles ouviram, e pior, do seu próprio filho.
Anos se passaram. De vez em quando aparecem alguns relatos de uma criatura estranha que são vistas, não mais aqui na cidade, mas sim nos arredores, que é cercados por chácaras, sítios e fazendas. Até hoje, eu me lembro daquela história, eu me lembro daquela noite. Sempre que eu passo em frente àquela igreja e àquela praça, eu me lembro daquilo. Hoje, já tenho mais idade, já contei essa história para os meus filhos, que eles ficam repassando. Muitos não acreditam, mas só eu sei o que eu vi aquela noite de sexta-feira, quando eu vinha da escola, naquela praça da igreja. Eu vi um lobisomem. Boa noite.